vamos para a particularidade. A particularidade aqui é a seguinte. Em muitos casos, a taxa de juros não se mantém fixa por período. E é o que é bem comum em muitas situações. É bem comum em muitas situações isso é comum. Nessas situações, embora o princípio da capitalização acumulada seja mantido, a fórmula obtida não se aplica como mostra no exercício 7. Ou como mostra o exercício 7, que eu trouxe aqui para vocês. Lembra aqui? O que ele está querendo dizer? Que essa expressão que aqui nós temos, ela não se aplica, né? Eu colocar aqui, por exemplo, a N e há uma taxa aqui. Por que que não se aplica? Porque existe uma variação na taxa. No primeiro mês, no primeiro período, a taxa é uma. No segundo período, a taxa é outra e assim sucessivamente. Olha aqui. No primeiro período, olhando só o gráfico aqui, ó. No primeiro período, a taxa é de 8%. Depois passou para 12%, depois passou para 5%. Na verdade? Então, houve uma variação nessa situação. Para esse tipo de questão, a gente vai trabalhar assim, período a período. Mas não é tão complexo isso, não. Calma lá, que é muito parecido com o que nós já vimos, tá bom? Vamos ler a questão. As taxas brutas anuais de rendimento de um fundo de investimento são mostradas ao lado. 2013, 2014, 2015. Qual é o montante obtido ao final de 2015 pela aplicação de R$10.000 no início de 2013? Ou seja, ele vai passar pelo período de 2013, 2014 e ao final de 2015. Nessa situação, a prática, a forma de resolução, ela é mão, mas não tem outra forma, tá bom? O que a gente tem que entender? É algo parecido com o que nós fizemos quando a gente não conhecia a expressão da fórmula. Eu calculei período a período. Mas em vez de calcular primeiro o montante de 2013, pegar esse valor e entrar no capital, sendo o capital do segundo período, pegar o montante 2, jogar no terceiro período e assim sucessivamente, nós podemos fazer de uma forma um pouco mais direta, com o montante, deixa eu trocar aqui a cor, o montante final, montante N, vou botar aqui montante 3. Eu posso falar que é o capital vezes 1 mais, opa, o meu mais ficou parecendo um T, mais I, que é, eu vou colocar aqui, ó, I1, I do primeiro período. Elevado a N, por que elevado a N aí? Aí a gente vai ficar na dúvida, mas como assim elevado a N? O meu N aí é o meu primeiro período. E aí, o que eu faço? Isso aqui, se eu fosse calcular, vai ser o referente a quem? A 2013. Mas eu não quero calcular período a período, eu quero calcular o pacote. O que acontece? Esse valor aqui não é o meu montante 1? Deixa eu tirar esse 3 aqui. Não é montante 1? Ele vai se tornar o quê no próximo período, ou seja, em 2014? O meu capital. Eu não vou pegar esse valor e vou multiplicar por quem? Por 1 mais a taxa do segundo período. Não é verdade? Se eu pegar tudo isso daqui, gente, não vai dar meu montante 2? O meu segundo período, ou seja, ao final de 2014, eu não vou pegar esse valor aqui, que é o montante 2, que vai se tornar o meu capital para o último período, que é o de 2015, e não vou multiplicar por 1 mais a taxa do terceiro período? E assim, o resultado disso tudo aqui não vai ser o meu montante 3? Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer, período a período. Vou fazer um print dessa parte aqui, porque ela é bem importante pra gente. E aí ela me diz, então, o quê? Eu não preciso fazer mês a mês. Basta eu fazer essa cadeia de fatores aí, ó. O capital inicial vezes essas relações aí entre parênteses. 1 mais o primeiro período, vezes 1 mais a taxa do segundo período, 1 mais vezes a taxa do terceiro período e assim sucessivamente. Tá bom? Vou apagar aqui essa parte aqui para você compreender o que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Essa é a expressão geral. O que a gente pode falar, então? Que o montante aí será o capital de 10.000 vezes 1 mais a taxa do primeiro período. Qual é a taxa do primeiro período? 8%, ou seja, 0,08. Vezes 1 mais a taxa do segundo período. Qual é a taxa do segundo período? 12%, ou seja, 0,12. Vezes 1 mais a taxa do terceiro período, 0,05, que é 5%. Então, posso afirmar que o montante aqui, final,
O montante aí aplicado por esse período, que eu vou chamar de montante 3, nada mais é do que 10.000 vezes 1,08 vezes 1,12 vezes 1,05. Como sabemos, a ordem dos fatores não altera o produto. Vou abrir aqui minha calculadora. Nós vamos ter 1,02, opa, 0,2 não, 0,8 vezes 1,12 vezes 1,05. Certinho? Esse aqui é o produto dos parênteses aqui, que é o capital vezes a variação da taxa aí, adicionada à taxa. E o tempo. É o parênteses, tá bom? Vezes o capital inicial, que é de 10.000. Sendo assim, o montante final, o montante após o período de 3 meses, de 3 anos, né? Porque aí são em anos, será de R$ 12.700,80. Esse aí é o valor determinado por essa situação. Você entende por que a expressão aqui, dada por montante igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n, não é aplicada a essa situação? Espero que tenha compreendido por quê. Aqui tá claro, aqui eu só tenho um tipo de taxa. Que taxa é essa? Uma taxa? Aí eu vou escolher uma das que eu quero aplicar? A primeira, a segunda, a terceira? Não. Isso vai variar de acordo a período. No primeiro período, a taxa é uma, como foi aqui, de 8%. No segundo período foi de 12% e no terceiro período foi de 5%. Então, ela tá variando. Tranquilo? E aí, eu vou deixar mais 2 exercícios propostos para você. O exercício 1 e o exercício 2. Esses aqui, como eu falei, são exercícios propostos. Eu acho interessante você parar aí, resolver, e numa próxima aula eu vou trazer a resolução dele. Mas pratique, é necessário. Agora é hora de exercitar, gastar um pouquinho essa mão aí, tá bom? Então, ficamos por aqui, encerramos a nossa aula 3 do terceiro trimestre. Um beijo, fica com Deus.